2025, titular, figura importante. Olha, ele aqui atrás abraçando o companheiro de zaga, parceiro de zaga Gustavo Henrique, e do nosso lado com uma lindíssima camisa do Corinthians, retrô Oswaldo Pascoal. Pascoal lembrou dos tempos em que ele ficava atrás do gol da meta ali, trabalhando em rádio. 77 foi o meu primeiro ano como repórter. Você estava no gol do Basílio? Não estava. Eu não trabalhei nesse jogo, mas eu me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu naquele dia, porque o Corinthians fez 2 finais contra a Ponte Preta, né? E esse jogo foi muito diferente, porque o Corinthians tentou de todas as formas fazer o gol e a bola não entrava. Sim. E o gol do Basílio, é só pegar, quem tem curiosidade, pegue na internet, a bola sai de uma falta na linha lateral, a bola é cruzada na área, é um perereco dentro da área, a bola bate na trave, volta, bate no zagueiro, bate em cima do Oscar, bate no Polozzi, e quando sobra no Basílio, ele bate pro gol e a bola entra, o Carlos não fez a defesa. E aí O terceiro jogo entre Corinthians e Ponte Preta, mais de 100 mil pessoas no Morumbi, muito mais de 100 mil pessoas. Já tinham feito 2 jogos. Em 23 anos. Em 79 repete também, Corinthians e Ponte Preta. André Ramalho chegou ao Corinthians no meio do ano passado com uma fila bem menor, né? Uma fila de 7 anos no ano passado, né? 2017 até 2024. E nesse ano, 2 voltas olímpicas, 2 títulos. Não vou te falar quem diria, porque quem joga no Corinthians sempre tem que objetivar conquistas. E eu lembro que no começo do ano, quando a gente gravou um Bola da Vez, você falou do desejo, do sonho de ser ídolo vencedor no Corinthians. Você já é. Muito boa noite, obrigado pela visita. Boa noite aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E, bom, obviamente, né, quem vai julgar isso a respeito de ser ídolo ou não, isso aí não sou eu que julgo, mas acho que fazendo história a gente já está começando a fazer. E fico muito feliz por isso, sou muito grato a Deus por me dar a oportunidade de estar, como sempre digo, né, não só de vestir essa camisa, né, diariamente, mas de poder estar conquistando títulos. A gente queria muito, como já foi falado aqui, né, no começo do ano, conquistamos o Paulistão, que já havia um jejum de alguns anos, que a gente sabe da importância, porém a gente almeja obviamente mais, porque para esse clube somente o Paulista é muito pouco, e a gente queria muito conquistar algo grande. E acho que agora a gente a gente ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo, mas é uma alegria imensa, e a gente está devolvendo esse título para a torcida que tanto merece, que tanto nos apoiou muito. Eu falo desde o momento que eu cheguei no clube, né, vivendo o rebaixamento, né, lutando contra o rebaixamento, competindo em todas as competições, independente das circunstâncias, estão sempre nos apoiando. Então esse título é para eles mais do que merecido. Ali no telão, no Rio de Janeiro, está acostumado também com esse negócio de título, de troféu de volta olímpica. Tem 4 títulos da Copa do Brasil, 5 brasileiros, Libertadores, Copa do Mundo, jogando as 7 partidas da Copa do Mundo. Mesmo assim, Tetra, esse momento que ele está vivendo agora, foi campeão ontem, uma loucura a vida, correndo de lá para cá, festejando de lá para cá, um monte de compromisso também com a nossa classe, a sua classe também agora de jornalistas. Como é que você vivia isso, Tetra? Primeiro parabenizar o André, né? Baita de um jogador, tenho acompanhado, acho uma dupla de zaga. O Gustavo, eu trabalhei com ele no Santos, né? Ele garoto, campeão da Copa São Paulo, juniores. Eu era o gerente de futebol e o Oswaldo de Oliveira era o treinador. E o Oswaldo virou para mim e falou assim: cara, gostei daquela zaga lá do Sub-20, cara, ganharam a Copa São Paulo, traz eles para aqui para ficar comigo. Aí eu falei: ô Oswaldo, vamos trazer o time que ganhou, cara. Aí a gente bota os moleques aqui com a gente, trabalhando, e o Gustavo foi um desses, um garoto que eu gosto demais, um profissional na acepção da palavra. Eu não conheço o André pessoalmente, né? Eu só o acompanho e admiro o trabalho dele, mas o Gustavo Henrique eu estou citando porque acho uma dupla de zaga de altíssimo nível, né? Competente, né? E eu conheço a pessoa do Gustavo, né? Então, assim, é um baita de um ser humano, um cara
assim, dispensa comentário, a família dele, conheci o pai dele. E eu estou muito feliz pelo Gustavo também, André, porque a gente que foi atleta, né, sabe o que é para chegar a uma conquista, para ganhar um título, o trabalho que tem que ser feito e o que tem que suportar de pressão. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Vem cobranças, vem críticas, vem pancada, vem de tudo que é lugar, né? E não sabe o que o atleta vive no seu dia a dia. Então, assim, eu quis destacar o Gustavo com você, essa dupla de zaga que estão abraçados ali comemorando o tetra. Eu gosto desse negócio de tetra, hein, ô André? Esse tetra, negócio de tetra, eu gosto. Então, parabenizando, né, ambos os atletas, eu até queria emendar, Plihal, não sei se você me permite, até uma pergunta, porque no início do programa, o André ainda não estava aqui com a gente, você destacou a campanha defensiva do Corinthians, que faz, né, a melhor defesa da competição, ou seja, da história da Copa do Brasil, que você citou, não é isso? Só 3 gols sofridos. E eu queria saber do André, e aí extensivo ao meu garoto, meu parceiro Gustavo Henrique também, e a todos que trabalham ali defensivamente, como é que foi esse papo com o Dorival, essa montagem? O mata-mata é fundamental. Eu ganhei 4 Copas do Brasil, eu sei que é fundamental no mata-mata uma organização defensiva, né? Esse entendimento desse defensivo e o comprometimento de todo mundo. E como é que foi esse papo do Dorival com vocês para montar esse sistema que foi fundamental, principalmente contra o Cruzeiro, que para mim era o melhor time, né? Era aquele favorito para ganhar. Bom, primeiramente, né, prazer estar falando com vocês, é um mega campeão, impressionante, ganhar 4 vezes a Copa do Brasil não é para qualquer um, então é muito legal. Bom, tenho que dizer, aproveitar que você comentou do Gustavo, é um cara excepcional, de fato, todas as palavras que você disse a respeito dele, mais pela verdade, é um profissional, um ser humano ímpar. Conheço muito bem ele agora, né, desde que cheguei no Corinthians, até nossas mulheres se entendem muito bem, então acho que isso diz muito sobre o nosso entrosamento também dentro de campo, né. E sobre essa questão da parte defensiva é muito importante, né, eu sigo dizendo, né, em toda entrevista que eu venho dando desde ontem, aquela famosa frase, né, ataque ganha jogos e defesa ganha campeonato. Eu acredito muito nisso, e o Dorival, sendo um bom copeiro, né, como ele sabe muito bem disso e nos preparou muito bem para essa competição. Em todos os jogos, a gente ficou até aí o segundo jogo da semifinal sem tomar nenhum gol. Tomamos apenas 3 gols em toda a competição, em 10 jogos, sendo 8 deles, né, sem ser vazado. E isso mostra da importância, né, de como é necessário, né, ter uma defesa estável para poder vencer um campeonato tão difícil de mata-mata. Ainda mais contra equipes de tanta qualidade como a gente enfrentou. Mas eu faço questão de ressaltar que não é somente o trabalho da parte defensiva, e sim de toda a equipe, né? Da mesma forma que a gente acho que contribui para o ataque ali de trás, eu acredito muito que o pessoal lá da frente nos ajuda muito nessa questão defensiva para que a gente tenha sido esse time tão organizado defensivamente. Então, e principalmente como você falou, nos jogos contra o Cruzeiro, que é uma equipe de muita qualidade, que o tempo todo, né, tenta ter o domínio do jogo com combinações curtas, com toques rápidos dentro do meio do campo, com verticalidade. Mas é para isso que existe a tática, é para isso que existe um bom entendimento do jogo, e acho que a gente fez isso muito bem em ambos os jogos. Soubemos, acho que, neutralizar as principais peças deles, e acho que esse foi um motivo da gente ter conseguido passar sobre eles e sobre todos os adversários nessa Copa do Brasil. Zé Elias, o 5 de 95, do primeiro título de Copa do Brasil, jogava um pouco mais à frente, volante, batia muito mais do que você, Gustavo Henrique, juntos. História no futebol da Áustria, como você, e jogou também no Bayer Leverkusen. Você deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito do Zé Elias, das andanças dele pela Alemanha. Por favor, a sua primeira participação com o nosso convidado especial. Não, antes de mais nada, né, parabéns pelo título, né, parabéns pela forma como você se comporta em campo. A gente sempre fala aqui sobre a questão do profissionalismo, entendimento de jogo, leitura de jogo.
Eu tinha algumas, vou dar uma de Cícero Mello aqui, né? 2 em 1, né? Fica bom. Você ficou muito tempo fora do país. Muito tempo, ganhando títulos importantes na Holanda, na Áustria. Aí você chega no Brasil, parece que você chegou e jogou já rapidamente a sua adaptação ao sistema de jogo, a forma de jogar. Às vezes com 3 zagueiros você sobrando, outras vezes você, como o Gustavo, agora com uma linha de 4. Como foi para você, né, essa volta ao futebol brasileiro, essa adaptação, né, no momento conturbado do Corinthians, onde precisava do resultado? E qual título foi melhor? Eu sei que o do Vasco está fresquinho, né? Se foi em cima do Palmeiras ou se foi em cima do Vasco, pela questão da rivalidade que existe. Né? Uhum. Breve parênteses antes dele responder. Fabrício da Fiel, que já te homenageou na sua chegada aqui, disse na redação que comemorou mais, apesar da importância do título da Copa do Brasil ser maior, comemorou mais o Paulista do que ontem. Me fugiu só a primeira pergunta. Adaptação ao Brasil. Adaptação. Bom, acredito que a gente como atleta, né, a gente tem que estar sempre preparado para todos os desafios. Eu acho que eu sempre falo, né, não só na questão da adaptação extra-campo, mas até dentro de campo eu falo que eu sou um pouco meio de camaleão, me considero. Eu vou me adaptando ao ambiente e vou vendo o que é necessário para que eu consiga me adaptar em todos os sentidos, seja ele dentro e fora de campo. E eu acho que foi a mesma coisa. Eu posso dizer que não é nem meu retorno ao Brasil, eu diria meu início ao Brasil, né? Porque eu saí muito jovem, saí com 18 anos, eu fiz toda a minha carreira fora, eu fui moldado como atleta e como ser humano, né? Basicamente lá. Só que eu sempre tive esse desejo. Eu como brasileiro, como menino que cresceu aqui, fiz categoria de base aqui, fiz tudo. Obviamente eu sei da grandeza dos clubes. O Brasil tem, né, muitos clubes grandes, onde a gente sempre almejava jogar, só que eu só não sabia quando que seria esse momento, né? Eu queria desfrutar muito da Europa, porque eu acredito que muitos atletas fazem esse caminho, o caminho mais natural é jogar no Brasil, você amadurecer aqui e sair para jogar para fora. E eu já comecei lá, então eu não via motivos para eu ter pressa para retornar, até porque eu sabia que a minha experiência lá ia me ajudar no meu retorno para o Brasil. Então, eu desfrutei do máximo que eu pude lá na Europa, mas em algum momento eu sabia que eu ia retornar para o Brasil, só não sabia quando. E aí é aquela história, né? Quando o Corinthians bate na porta, a gente balança, sabe muito bem como que é, né? Jogar num clube dessa grandeza. Eu falo para todo mundo, né, que eu tive algumas propostas do Brasil, né, na mesma época, né, que tive do Corinthians, mas a do Corinthians foi a que mais balançou. A minha família sempre falava, e aí, tá decidindo? Eu falava... E eu comentava o que eu estava pensando e tudo mais, eles falaram, você está tendencioso pro Corinthians, né? E eu estava, né? Só que, obviamente, todo mundo chama a gente de maluco, vim naquela situação que o Corinthians estava no ano passado, porém eu tinha muita convicção, né? Eu acredito muito em Deus e sei que Ele prepara as coisas para a gente no momento certo. Eu acho que Deus me guiou de tal forma para que eu viesse para o Corinthians não somente para sair da zona de rebaixamento, como a gente estava, né, no ano passado, que eu acreditava muito que a gente ia sair, mas também para poder fazer história. E acho que isso vem acontecendo agora, graças a Deus, e fico feliz de ter tomado essa decisão. E é isso, que a gente possa escrever mais ainda nosso nome na história do clube.